pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que nos ajude na reta final para chegarmos a 500 mil inscritos no canal. Estamos com 494 mil, só faltam 6 mil inscritos. Fazendo isso, você fortalece a mídia alternativa e progressista de esquerda contra a força do dinheiro da extrema-direita que fez bombar os canais reacionários e golpistas na internet. Vamos lá, vamos virar essa marca de 500 mil inscritos no blog da Cidadania, um dos blogs políticos mais antigos do Brasil, fundado em 2005. E vamos lá então às informações. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 26 de setembro de 2023, são 8 horas da manhã. E num momento em que há tanta tensão com os militares, Lula dobra a aposta e decide enfrentar o golpismo da caserna, que ainda persiste em alguns setores. Sob tensão com militares, Lula vai recriar a Comissão de Desaparecidos Políticos. No momento em que o ministro da Defesa, José Múcio, tenta distensionar as relações com as Forças Armadas por causa das investigações da Polícia Federal sobre a participação de militares na preparação de um golpe, o governo Lula se prepara para recriar a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. É curiosa a opção desse jornal em dizer que no momento em que o Múcio tenta distensionar, é algo muito condizente com um jornal que apoiou a ditadura militar, mesmo que hoje não apoie mais, mas essa confusão que o jornal faz entre investigar a verdade da nação, expor a verdade sobre o militarismo à nação e não criar tensão com os militares, o jornal se equivoca. Senhoras e senhores, a ditadura militar matou, estuprou, roubou até mais não poder. E se agachar a ela, dobrar os joelhos aos militares, faz com que este país continue eternamente subdesenvolvido. E isso não parece muito estranho que se peça isso em um jornal, quando um ministro do Supremo diz que o silêncio do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, evitou um golpe do Bolsonaro no Brasil. E eu tenho dito o seguinte: se o Brasil deixou Aras proteger Bolsonaro, não cumpriu a lei contra Bolsonaro, então o golpe já está dado, não precisa dar mais golpe, porque permitir que um presidente, por ser militar, roube, cometa toda sorte de crimes contra o país e fique impune para não descontentar os militares é viver sob a ditadura dos militares. E veja só, o jornal Folha de São Paulo critica o Lula por indicar homem para a vaga de Rosa Weber no STF. Ministra se aposenta neste mês e Lula deve escolher mais um homem. Com isso, o tribunal terá só uma mulher entre os outros ministros. E diz que o Lula vai ampliar o desequilíbrio no STF. O jornal Folha de São Paulo, que inclusive não cita cotas para negros no título, pelo menos na linha fina, não dá importância para a mulher negra, que seria o mais exigível, porque mulheres vêm sendo nomeadas. O Lula nomeou 2 e o Fernando Henrique Cardoso nomeou uma. Não é? O Lula tem muita coisa a mostrar sobre colocar pessoas negras no STF, em outros poderes, em outros tribunais, e também colocar mulheres. Esse jornal, que pede equilíbrio no STF, foi contra cotas para negros nas universidades e fez uma campanha na TV em 2012, minha amiga, meu amigo. Então, a hipocrisia
de quem quer jogar nas costas de Lula 500 anos de racismo estrutural, já atingiu todos os limites e a mídia tenta jogar a militância de esquerda contra Lula usando esse tipo de estratégia. Fuga frustrada não impedirá Augusto Heleno de falar. Sim, ele promete falar na CPMI, mas só a Elisiane Gama. Vamos ver o que ele tem a dizer. Oposição no Senado reage a julgamentos no STF e defende propostas para driblar decisões no marco temporal e aborto. E, na verdade, a oposição no Senado quer enfrentar o STF em matérias em que ele tem competência. Não vai rolar. Nessas questões, o STF tem total condição de barrar o marco temporal e liberar o aborto para até a 12ª semana de gestação. Por quê? Porque o STF é uma corte constitucional e o STF considera que o marco temporal viola a Constituição e a proibição do aborto também viola o direito da mulher sobre o seu próprio corpo. Sob aras cujo mandato termina nesta terça, o Procurador-Geral da República alinhou-se ao bolsonarismo em 95% de suas posições e não cola essa história de que ele ficou em silêncio para o Bolsonaro não dar um golpe. Ele ficou em silêncio porque ele tinha acordos com Bolsonaro. Evangélicos pressionam contra o casamento homoafetivo, mas o PL vai empacar. A repercussão foi péssima, os homossexuais votam assim como os evangélicos e o Brasil está sob os olhares do mundo, não só na questão do aborto, mas como na questão do casamento homoafetivo. O planeta pode considerar o Brasil um país medieval e isso pode influir e deve influir até nos negócios. Então, na verdade, se não for pelo que é certo, que eles parem com isso, pelo menos pelo dinheiro. E a resposta ensaiada de Bolsonaro para rebater a delação de Mauro Cid é a seguinte: ele não pode ter participado daquela reunião pela patente dele. Como ele era só tenente-coronel, ele não poderia participar de reuniões com generais. Conversa mais do que fiada. E depois de ameaçar o STF, o Heleno, que ironia, não é? Foi pedir abrigo no tribunal para não comparecer e depois foi pedir abrigo no tribunal para não falar. Mas e as ameaças que ele fez ao tribunal? Ele não ia fechar o STF com um cabo e um soldado? Palavras do Eduardo Bolsonaro, mas que ele endossou? Cadê a valentia desses caras? Mau desempenho na conversa com Lula debilita Bigonha na briga pela PGR. Bigonha é o candidato do PT à Procuradoria-Geral da República. Resta o Gonê, que é candidato de Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, ou outro que o Lula possa estar de olho e não disse até agora. E as metas trabalhistas da ONU sofrem retrocesso no Brasil durante os governos Michel Temer e Bolsonaro. Michel Temer acabou com as leis trabalhistas, com a reforma trabalhista, e o Bolsonaro, a primeira medida dele ao assumir a presidência da República em janeiro de 2019 foi fechar o Ministério do Trabalho. Tudo isso está ficando para trás, graças a Deus. Senhoras e senhores, agradecemos a atenção e estaremos de volta a qualquer momento em edição extraordinária.